Agora a gente vai bater aquele papinho gostoso sobre plantas. É como se você estivesse aqui comigo e a gente pudesse esclarecer algumas dúvidas que sempre pairam no ar. Por que as nossas plantinhas morrem? Por que as nossas plantinhas, mesmo adubadas, não dão flor? Por que as nossas plantinhas não conseguem ficar bonita e crescer? Na maioria, porque as nossas plantinhas não crescem, né, gente? A gente tem que fazer uma adubação, sim, na plantinha mensalmente. Tem gente que faz de 15 em 15, mas a gente faz mensalmente. Só não fazemos adubação na época do inverno, porque no inverno ela está estagnada, então a gente espera passar esse período para a gente poder fazer aquela adubação, para ela crescer, desenvolver, dar flor e ficar linda, né? Mas não somente isso é importante. Isso é um fator necessário, mas ele tem que estar aliado a várias outras combinações para dar tudo certo. Por que eu estou falando isso? Gente, às vezes você fez aquela adubação perfeita, né? Colocou lá nas amiocucas o seu NPK 10-10-10, uma colherinha de chá, ou então aquela adubação orgânica com terra vegetal e humus, fez bonitinho e ela não cresce. Quais são os erros que faz essa plantinha ficar feia? Gente, se você colocar água demais nessa plantinha, a raiz vai apodrecer. Isso é um fator que impede a plantinha de crescer. Porque a raiz vai apodrecer, vai ficar fraca e a planta não tem condição de crescer desse jeito. Aí ela vai amarelar, ela vai ficar feia e ela não vai desenvolver. Então, é alguma coisa que você fez que prejudicou o crescimento da plantinha. Então, além da adubação, você tem que colocar pouca água, sempre regar aqui o vaso, sempre quando o vaso estiver mesmo precisando, porque água demais faz mal, eu sempre repito isso. Então, são fatores que impedem a nossa planta de ficar linda, maravilhosa. Por exemplo, a zamioculca é uma plantinha pode viver até no escuro, gente, no sombreado. E o sol prejudica um pouquinho. Então, são plantinhas que a gente tem que ter aquele cuidado especial para ela ficar bonita. Isso é um fator que impede as nossas amioculcas de ficar linda. Temos a história dessa plantinha aqui, ó, que é a flor de maio. Que é outra que a gente sabe que é linda, maravilhosa, que deixa todo mundo chateado. Essa plantinha realmente, ela pode estar adubada, mas se ela não tiver na claridade, ela não vai florir. Não só a adubação é essencial, gente. A gente tem que fazer aquela combinação explosiva para ele crescer, desenvolver e dar flor. Porque se você fizer, eu garanto que ela vai dar flor. E ela vai crescer. É uma plantinha que realmente você não pode colocar muita água. Se você botar muita água, como os seus caules aqui, ó, contém muita água, ela vai apodrecer. Ela vai acontecer isso aqui. Ela vai ficar feia e você vai perder sua plantinha, porque ela vai despencar. Ela não vai ter aquela firmeza, porque quanto mais água, mais ela vai apodrecer. Então são aqueles fatores que a gente tem que fazer na plantinha, querendo ou não, gente, para ela ficar linda. Que é a adubação, que pode ser com NPK 4,14,8, uma colherinha de chá aqui dentro, ou você dilui na água e joga, ou você faz aquela adubação orgânica com terra vegetal e humus, que também dá resultado fenomenal. Mas além disso tudo, gente, a gente tem que regar a plantinha quando ela realmente precisar, ainda mais a flor de maio. Então secou, você rega porque ela vai ficar perfeita. Além disso tudo, é uma plantinha que precisa ter claridade. Não o sol batendo nela, aquela claridade, a iluminação perfeita para acontecer a floração. Porque depois disso tudo, se você deixar a plantinha no sombreado, ela vai demorar para florescer. A iluminação ajuda a vir a flor. Então, quanto mais luz, mais chance de florir. E mais vezes ela consegue florir ao ano.
porque tem os temporões, então ela vai ficar mais vezes linda. Então a gente realmente tem hora que a gente sabe disso tudo. Mas eu sei que o tempo nosso é corrido e às vezes a gente esquece. Às vezes, por zelo demais, a gente quer tratar bem a nossa plantinha e por zelo a gente acaba matando. Porque às vezes a gente coloca água demais, coloca adubo demais. Por excesso de cuidado, infelizmente tem hora que o cuidado faz ela matar. E um deles é água demais. Então, para a gente ter realmente uma florzinha de maio sempre linda, a gente tem que fazer aquelas incubações mensais, menos no inverno, lógico, e deixando a claridade. Sem a claridade, ela vai ficar linda, perfeita, ela vai dar flor, mas ela vai demorar muito mais se ela tiver ela vai demorar muito mais, porque se ela tiver na iluminação, ela vem com muito mais facilidade. Outra plantinha que todo mundo reclama, que compra e não dá sorte mais de florir, são as orquídeas. Tanto a Denfal como a Phalaenopsis. São plantinhas que não é tão difícil você cuidar. Nenhuma das duas gosta de muita água. Mas, por exemplo, a Phalaenopsis você não pode tacar ela no sol, porque queima a folha, requeima, e ela vai ficar feia, horrorosa, vai dar até flor. Mas vai ficar com as folhas extremamente feias. A Denfal também, o mesmo esquema, apesar de suportar muito mais o sol. Mas são plantas que ela precisa estar adubada com os seus NPKs, que pode ser 20-20-20, ou 10-10-10, ou 4-14-8, uma torta de mamona, ou orgânico, né, como pozinho de café, como humus, fazer aquele substrato poderoso para a gente colocar aqui para ajudar ela a florescer. Mas se você não deixar elas na claridade, não vai adiantar. Elas precisam da luz, né, daquela claridade para vir a floração muito mais rápido. Gente, é um vídeo assim curtinho para a gente falar que a combinação de tanta coisa faz as nossas plantas ficarem perfeitas. Eu tô falando isso porque tem muita gente reclamando que as suas plantinhas não vão para frente. Então, é um conselho que eu tô te dando, né? Quanto mais água, mais a sua plantinha vai sentir. Não é que ela não precisa ser regada, ela tem que ser regada. E às vezes a gente rega até várias vezes na semana. Mas o importante é a gente não umedecer o vaso. A maioria de todas as plantas não gosta de ficar úmida. Isso prejudica muito o crescimento da raiz e da planta. E ela não fica saudável. Aquelas adubações a gente tem que fazer, tanto química como orgânica, para elas ficarem lindas. Então é aquela combinação perfeita. Você colocando água sempre que o vaso estiver seco, adubando mensalmente e deixando ela na claridade, né, na iluminação, elas vão ficar lindas. Agora, não esqueça, não há plantinha que não resista sem adubo, sem claridade e sem água, mas tudo em doses bem pequenas. Adubo demais mata, água demais mata, então a gente tem que dosar na medida. Tem outra plantinha, gente, que realmente as pessoas ficam chateadas de não fazer florir, né? E uma delas é essa aqui, a violeta. Isso aqui é uma mudinha que a gente acabou de fazer. Então ela tá crescendo. E mesmo as mudinhas, elas conseguem florir. Por quê? Porque é uma combinação. Eu não deixo o pratinho aqui embaixo para a água não ficar parada, para ela não ficar com as raízes úmidas. Porque a raiz precisa crescer, desenvolver para a planta crescer. Eu deixo ela na claridade, que só adubação não vai ser suficiente. Então, temos que deixar na claridade. A gente pode usar aquele NPK 969 ou o 414-8, uma colherinha de chá, é bem pouquinho, que ela vai ficar formidável. E é uma plantinha que precisa extremamente de claridade. E é uma plantinha que gosta de calor, gente. Quanto mais calor, mais ela fica bonita.
A gente pode regar assim por cima quando não tiver flor, porque se a gente regar na flor, a flor fica feia, acaba morrendo. Então é aquele conjunto de carinho que a gente faz com a plantinha e que ela retribui dando flores. Então a gente fez esse vídeo para alertar você mais um pouquinho, para falar mais uma vez que água demais mata, adubo demais mata. E se você dosar um pouquinho disso tudo, as suas plantas irão ficar saudáveis demais. É mais um vídeo nosso aqui no YouTube, do canal da Flores e Frutas. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa a sua sugestão. Namastê e até o nosso próximo vídeo. Valeu!